Vamos então retomando o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, primeira parte, Os Réprobos. Nós estamos no final do capítulo 3, no Hospital Maria de Nazaré, na quarta parte desse encontro, e já vamos iniciar o capítulo 4, Jerônimo de Araújo Silveira e Família. Então vamos lá. No finalzinho do nosso encontro da semana passada, falávamos exatamente do início do tratamento que Camilo começava a receber no plano espiritual, com procedimentos que ele chamava de procedimentos cirúrgicos, né, com aplicação de técnicas que até então ele desconhecia. Então nós vamos ler aqui um pedacinho do que foi lido no nosso último encontro, só para a gente recapitular aqui as últimas passagens, e já iniciamos em seguida o nosso tema de hoje, já inclusive fechando esse capítulo e passando para o próximo, né? Bom dia, Deise. Ele diz assim, então: a minha organização astral prestaram socorros físico-astrais juntamente nas regiões correspondentes aqui no envoltório físico terreno, foram dilaceradas pelo projétil da arma de fogo de que utilizara para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral, pois o ferimento atingira toda essa melindrosa região do meu infeliz envoltório carnal. Comentava aqui então que a aplicação do tratamento era exatamente nessa região da cabeça, né, principalmente nesses 4 pontos, já que Camilo tinha cometido suicídio dando um tiro no ouvido, né, então comprometeu ali toda essa estrutura também no seu corpo perispiritual, e ali então se iniciava o tratamento. E ele comentava que para cada caso havia uma aplicação específica, como por exemplo, no caso de pessoas que, por exemplo, se ingeriram veneno, a aplicação ia exatamente no sistema gastrointestinal, né, porque era ali que era o grande comprometimento, né, de pessoas que se afogavam na região respiratória, enfim, cada um ali na região específica, né, mais focado num determinado ponto ou de uma forma mais abrangente, né, como no caso daqueles suicidas que se lançam de cima de edificações ou na frente de trens, né, como era muito comum naquela época, já que os trens eram aquela máquina mais potente que se tinha naquele período, né? Então nós temos ali esse quadro para cada tipo de situação. Meninozinho, bom dia João. Vamos lá. Era como se eu, quando homem encarnado, e realmente assim fora, assim é com todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde, modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio. Como se eu fora duplo, e o segundo corpo, possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongarem por indeterminado prazo, fazendo enfermar aquele. Ele fala então do vínculo extremamente profundo que existe entre o corpo físico e o corpo perispiritual, o perispírito ou corpo astral, de acordo com cada linguagem que é utilizada. E aquilo que acontece no corpo físico repercute no perispírito, aquilo que a mente produz sobre o perispírito se reflete sobre o corpo físico num prazo maior, mas existe a somatização. Essa colocação aqui de Camilo fala sobre o tratamento, a recuperação dos espíritos que passaram pelo suicídio, mas nós podemos estender esse tipo de explicação também para aquelas pessoas que desencarnam de acordo com algum tipo de patologia ou algum tipo de lesão que acaba sofrendo aqui no mundo físico e que provocou a desencarnação. Ou mesmo pessoas que durante muito tempo trazem doenças crônicas e que desencarnam de uma forma súbita, mas levam para o plano espiritual a fixação no pensamento de que aquela doença persiste. Então, naturalmente, isso vai também repercutir no perispírito, fazendo com que haja necessidade desses tipos de tratamento. Por isso, então, os espíritos sempre orientam que quanto mais espiritualizados nós somos,
embora sofrendo o efeito das transformações do nosso corpo físico, menos provável é que o espírito sofra essas ideias que ele acaba fixando depois da sua desencarnação. Ao mesmo tempo, né, em situação oposta, quanto mais materializado é o indivíduo, maior é a ideia que ele guarda de que aquilo que ele vive no mundo material é a sua realidade. E, consequentemente, no plano espiritual, ele acaba passando por isso. Então, são pessoas que desencarnam, por exemplo, com limitações físicas, pessoas que desencarnam como doenças, como cânceres, enfisemas pulmonares, doenças gástricas, doenças neurológicas, enfim, podemos aí listar, né, tantas e tantas situações que surgem aqui no nosso mundo material que muitos levam para o mundo físico. Da mesma forma também para as próprias deficiências físicas que muitos levam, como por exemplo, limitações motoras, cegueiras, surdez, pessoas que trazem comprometimentos intelectuais como paralisias cerebrais e outras patologias, isso também acaba sendo levado para o plano espiritual, porque o espírito vê nisso a sua realidade e ele acaba sendo submetido também ao mesmo tipo de tratamento que nós vemos aqui. É feito um tratamento, vamos dizer assim, clínico, cirúrgico, entre aspas, para o tratamento do perispírito, e paralelo a isso também um tratamento psicológico, para que o espírito mude então a sua ideia, saia daquela monoideia, né, aquela ideia fixa que ele tem, para começar a compreender a sua realidade espiritual e por consequência vivenciar essa liberdade que o espírito tem a partir da sua desconexão com o seu corpo físico. Então, essa explicação aqui fixa no suicídio, mas nós podemos então estender isso aí para toda a realidade dos espíritos que chegam no plano espiritual, ainda trazendo resquícios da sua última encarnação. Inclusive, né, dependendo da fixação que o espírito tem, isso acaba levando marcas para encarnações seguintes, que muitas vezes não tem razão de ser, já não é mais uma necessidade expiatória que o espírito tem, mas a sua fixação, os seus traumas, né, que ele acaba levando, provoca então para ele no futuro essas repercussões. E ele continua: era como se eu, quando homem, né, que eu já li para vocês, então aqui embaixo, sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas no meu perispírito, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz. Aqui, obviamente, ele vai fazer para nós uma descrição, só interrompendo aqui a leitura, ele vai trazer para nós aqui uma descrição de alguns procedimentos a que ele foi submetido. Mas, evidentemente, que ele vai utilizar uma linguagem que seja muito ligada à nossa realidade do mundo físico. Consequentemente, ele não vai descrever para nós exatamente aquilo que está acontecendo. Ele vai trazer mais ou menos aquilo que se parece para ele, fazendo uma comparação com aquilo que nós temos no mundo material. O que é muito comum entre os espíritos que começam a trazer depoimentos para falar um pouquinho sobre aquilo que eles estão vendo, o novo ambiente que eles percebem, todos os procedimentos a que eles são submetidos, enfim, tudo aquilo que eles veem, mas que primeiro não tem uma linguagem própria para trazer para nós aquilo que existe no mundo espiritual, já que o nosso vocabulário, de um modo geral, fala daquilo que nós vemos, daquilo que nós compreendemos. Aquilo que não é compreensível, nós não temos palavras, obviamente, porque não temos por que criar palavras para algo que não existe para nós. Então, já que é algo que foge a essa realidade, então nós não temos esse vocabulário, então eles utilizam palavras, expressões, de acordo com aquilo que nós temos aqui. E o segundo ponto importante é que muitas vezes o espírito tenta descrever alguma coisa que ele próprio não entende. Então ele traz aquela primeira impressão. Então é nisso que nós vamos ver. Muitas palavras que são citadas para nós são simplesmente palavras que não conseguimos imaginar exatamente qual é essa realidade. Então ele diz assim: sei que todos os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, na cabeça, né, que ele comentou, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços, sonoros,
para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos do Departamento de Reencarnação, para estudos concernentes à preparação da nova vestidura carnal que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiações da terra, aos quais julgara poder furtar-me com o treslocado gesto que tivera. Aqui ele comenta também, para a gente poder lembrar, que todas essas marcas, que essas cicatrizes, vamos dizer assim, psíquicas perispirituais que ficaram registradas no seu perispírito, elas serão levadas em conta devido à escolha que ele fez do ato suicida, para que ele leve isso também para a sua próxima expiação. Então é o caso, por exemplo, de muitas pessoas que trazem ou limitações, deficiências, doenças pré-existentes, né, doenças congênitas, ou mesmo doenças que vão se desenvolver como parte da expiação devido às lesões que ele provocou. Então até mesmo tem uma passagem de um dos livros do Chico, que ele comenta, né, de pessoas que trazem problemas respiratórios, problemas gástricos, problemas motores. Então, fazendo ali meio que um poema, ele faz uma comparação, né, que pessoa que hoje tem um problema respiratório grave, no passado viveu alguma coisa que prejudicou, né, esse sistema. Outros que tinham ali problemas graves, né, também no intestino ou mesmo no estômago, eram pessoas que no passado poderiam ter sido suicidas. Então faz exatamente essa comparação, né, do passado com o presente, fazendo uma ligação muito direta entre aquilo que o espírito viveu e aquilo que o espírito precisa recuperar através dessas expiações. Então aqui ele comenta exatamente que todos esses registros ficaram marcados exatamente para que na sua próxima encarnação ele volte a vivenciar experiências agora para fortalecer o seu caráter. Lembrando um pouquinho que a história aqui do Camilo, ele era um escritor que acabou ficando cego, e devido a essa cegueira e também a condições sociais bastante difíceis, condições financeiras bastante difíceis, ele acabou optando pelo suicídio dando tiro no ouvido. Então nós veremos aqui depois no decorrer da história exatamente aquilo que vai ser programado para a sua vivência futura. Ele diz ainda: sei que submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante a qual o velho doutor de Canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me à confiança no futuro, à esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral se extinguisse as correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais mantinham o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. Como eu comentei com vocês, muito difícil descrever aquilo que nós não vivemos na realidade. Até mesmo o nosso pior sofrimento físico não se compara com o sofrimento psíquico que os espíritos vivem no plano espiritual após experiências dessa natureza. Então aqui foi comentado também colocações aqui da preocupação, né? Isso quando eu vi esse trecho no nosso encontro anterior, me veio até uma ideia que muitas vezes nós não nos preocupamos na nossa forma como nós vivemos e acabamos então criando doenças que nos levam, por exemplo, a experiências em hospitais para tratamentos. E nós não percebemos, por exemplo, o trabalho que nós damos para esses profissionais por causa do nosso modo de viver. E nós acreditamos, por exemplo, que o fato de nós estarmos pagando a conta do hospital, pagando um plano de saúde, isso resolve todo o problema. E aqui ele mostra exatamente esse tipo de constrangimento, que é importante a gente refletir, para que todas as vezes que nós cheguemos a um consultório médico, a um hospital, nós reconheçamos que aqueles trabalhadores que lá estão, atendentes da área de enfermagem, profissionais da área médica, da área de saúde como um todo, estão ali prestando um serviço, estão se doando para aquela profissão para cuidar de pessoas que muitas vezes não levam
né, não levam de uma forma equilibrada as próprias vidas. Então olha só como me chamou a atenção isso daqui, percebam também. Ele diz assim: eu sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas, àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno. E aqui depois ele continua. Então só para perceber, né? Aqueles profissionais que viram à noite ali de plantão, ficando atentos ali às nossas necessidades, a gente nem dá valor para isso. A gente acha que eles estão ali por obrigação e que pelo fato de nós pagarmos o salário deles já é o suficiente para eles tolerarem não apenas as nossas doenças, mas muitas vezes também as nossas próprias críticas, né? E eu falo isso agora porque, como eu já trabalhei na área de saúde também, já passei por essa mesma situação no papel inverso, né? Antes enfermeiro e depois enfermo. Então, vivendo ali as duas experiências. Tiquitá colocou aqui: me parece que só levamos para lá as doenças que nós causamos, né? As causas em nós por outra pessoa é diferente. Não, mas o que diferencia, Tiquitá, que eu comentei com vocês, é que, sem dúvida, né, as doenças que nós causamos vai como expiação. Mas muitas vezes uma experiência que nós vivemos acaba ficando como uma ideia fixa. O espírito tem dificuldade para se libertar daquelas impressões. Então, por exemplo, o indivíduo está dirigindo um carro, vem um outro carro e provoca um acidente. E essa pessoa desencarna devido aos muitos ferimentos. Dependendo da forma como ele lida com essa desencarnação, ele acaba levando também as mesmas cicatrizes que ficaram, as mesmas lesões. Então, por isso depende muito da forma como o espírito interpreta essa nova realidade. Há aqueles que levam a fixação dessa ideia e há aqueles que não têm nenhum tipo de apego e rapidamente se recuperam. Então é nesse sentido, como eu falei para vocês, tudo depende daquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que aquilo é nosso, que aquilo é permanente, que aquilo é definitivo, isso vai ficar fixo na nossa memória. Se nós nos desprendemos rapidamente, isso rapidamente se resolve. Por isso, então, lembramos que a mente cria a sua própria realidade. É isso que nós devemos ter como fundamento, como ponto principal para essa realidade no mundo espiritual. O Arnaldo colocou, né, percebo isso no trabalho do passe. Enquanto o passista se doa e auxílio da substituição das moléculas físicas e perispirituais malsãs, o paciente não se esforça na transformação moral. Também é uma boa comparação, João Arnaldo. Bom dia, André. É uma ótima comparação também. Dá para a gente poder perceber que tanto na medicina física, na medicina terrena, como na medicina espiritual, os pacientes são os mesmos. Né, aqueles que se dedicam, aqueles trabalhadores, colaboradores, fazem ali o mesmo papel. E os pacientes acabam sendo os mesmos, muitas vezes cometendo os mesmos erros. Né? Então temos ali essas duas situações. Bom dia, Gilda. Vamos lá. E ele chama aqui uma observação interessante, né? Ele fala sobre o físico astral e o físico terreno. Esse físico, naturalmente, ele fala desse corpo, levando em consideração a sutileza dessas duas estruturas, né? Deixa eu ver aqui, Tiquitá coloca: tenho dúvidas sobre esse controle mental como regra. Mas é só você pensar, né? Como é que você pode mudar o que uma pessoa acredita? Se no plano espiritual a mente cria, através da manipulação dos fluidos do próprio corpo perispiritual dele, como é que nós podemos dizer que a mente dele não vai interferir? Muitas vezes nós temos ali espíritos que ficam durante muitos e muitos anos sendo submetidos a um tratamento para que ele deixe de acreditar naquilo. Basta a gente ver, por exemplo, livros de Manuel Filomeno de Miranda, que ele comenta de muitos espíritos que estão nessas estruturas, nessas instituições hospitalares, e aí então eles passam durante muito tempo nessa terapia para deixar de acreditar naquela ideia, né? Ele cria tudo, né? Não tem como dizer assim, você cria aquilo que você acredita. A intensidade desse pensamento é que vai criar essa situação. Então dificilmente a gente vai conseguir simplesmente mudar o pensamento de alguém. A gente vê isso no mundo físico aqui com facilidade. A gente não consegue mostrar para as pessoas que muitas vezes ela está equivocada com o pensamento. Então, como lá o pensamento cria, então ele acaba sofrendo as repercussões disso também. Lembrou da minha situação, né, do paciente, né, até mesmo o remédio não faz efeito quando tomamos sem controle mental.
e a crença de que o mesmo surtirá efeito, né? Muitas vezes até o placebo é assim, né? Toma aquele comprimidinho para que ele acredite que aquele remédio vai fazer efeito, e ele mesmo acaba depois passando por isso, né? Para quem vive com hipocondria, por exemplo, é uma situação muito real. Os hospitais fazem esse tipo de situação, né? Mas vamos lá, continuando. Exatamente, Tico e Teco, é o que a gente está conversando. O espírito cria para si mesmo essa realidade. É disso que nós estamos falando. Então o pessoal da área de saúde, né, de saúde espiritual, faz com que ele mude o modo de pensar, porque ele cria a própria doença. Ele acaba somatizando tanto no corpo físico como no corpo perispiritual. Ele cria para ele. Né? Não tem como outro criar para ele, né? Então, a menos que ele passe a acreditar. É o caso que acontece, por exemplo, das próprias obsessões. Um espírito obsessor bombardeia aquela pessoa com ideias e ele acaba absorvendo aquelas ideias para ele. Então ele acaba criando situações porque ele foi induzido a isso, mas foi porque ele passou a acreditar. E a desobsessão faz exatamente o contrário. É para fazer com que ele deixe de acreditar naquilo que ele acreditava. Né? O pensamento é a força motriz para tudo. E no plano espiritual, né, para nós, a somatização demora aquele tempo para que o corpo vá absorvendo essas transformações. No plano espiritual, esse processo é muito mais rápido, porque o corpo físico é a matéria vai se mudando gradualmente. No corpo perispiritual é fluido, o fluido rapidamente se transforma. Joana de Ângeles nos diz que não há doenças, né, mas que existem doentes, né? Será o efeito da mente? Sem dúvida nenhuma, Arnaldo. Emmanuel também fala muito sobre isso, que todas as doenças que nós temos hoje, né, uma grande maioria das doenças acabam sendo resultado daquilo que nós criamos em nossa mente. Agora, tem aquelas doenças exteriores, né, como por exemplo uma gripe que você pega, pode até ter o fator externo de um vírus, mas algumas vezes você tem a baixa da sua resistência, do seu sistema imunológico, devido a um estado mental desequilibrado, né? Então, tudo isso vai sendo gerado nessa combinação de fatores externos e internos. Vamos lá. Tá. É que o corpo astral, isto é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso do qual é o dirigente. Né? Ele fala sobre aqui esse corpo astral ou perispírito, né? tanto faz ali as colocações, a ideia acaba sendo a mesma. Se imaginava que ele era simplesmente ali aquela névoa, né, que se vê nos fantasmas, mas que agora, estudando com mais detalhe, e a gente ainda tem, né, uma dificuldade para poder entender tudo isso. Nós temos alguns livros, algumas obras que foram publicadas, como por exemplo, né, a Antologia do Perispírito, um livro que traz para nós várias citações pesquisadas nas diversas obras, e procura trazer para nós uma ideia mais aproximada do perispírito, mas é muito difícil porque nós só conseguimos entender de fato aquilo que podemos analisar, avaliar a partir das nossas ciências. Como o perispírito é algo que foge ao mundo material, nós ficamos simplesmente na teoria. Então são muitas explicações, muitas deduções, suposições, até mesmo, né, conclusões equivocadas que nós tiramos, né, já que nós não temos uma compreensão concreta daquilo, né, do Hermínio Miranda, né? Então, nesse livro ele pega muitas citações e começa a fazer uma análise, né? Então a gente procura de alguma forma tentar compreender essa realidade. Só um instantinho aqui, estou tentando fechar uma janela que abriu aqui, que está me atrapalhando. Prontinho. O Braz lembrou das doenças kármicas, né? Porque é o que foi colocado aqui agora, né, Braz? Ele falava exatamente desses registros que ele teria que levar para a sua encarnação futura, né, para poder experimentar exatamente aquilo que ele criou. Então isso viria como uma doença kármica, né, ou uma limitação kármica que ele traria. Continuando. É que nesse envoltório admirável da alma, da essência divina que em cada um de nós existe,
assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material, conquanto quintessenciada, o que a ele também uma substância material, faculta a possibilidade de adoecer, ressentir-se, pois que semelhante estado de matéria é assaz impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime, não podendo por isso mesmo padecer, sem grandes distúrbios, a violência de um ato brutal, como o suicídio para o seu invólucro terreno. Então aqui, uma comparação que a gente coloca, se o espírito cria doenças, que ele acaba, devido a essa fixação, e provoca essas lesões no seu corpo perispiritual, dá para a gente imaginar o estrago que um suicídio faz. Não apenas pela lesão em si, já que é uma violência muito grande que o corpo físico acaba sofrendo, mas também pela carga energética que fica acumulada naquele local, provocando todos esses distúrbios. Algo realmente para nós, como ele colocou em cima ali, indescritível por enquanto. O Arnaldo deixou a dica ali, Alquimia da Mente, de Hermínio C. Miranda também, trazendo para nós mais explicações sobre esse poder da nossa mente. E aqui então chegando na parte final que nós vimos no encontro passado. Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera, sim, e que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em um bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam-me o espírito. Não era possível que eu estivesse morrido. Isto seria a morte? Seria a vida? Então foi aqui que nós paramos. Mas aqui mais uma vez, só para a gente reforçar o que eu comentei acima para vocês, ele diz exatamente isso. Mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais que me eram habituais. Então exatamente que ele fazia comparações, vendo aquilo como uma cirurgia, como um tratamento, como aplicações de luzes e tudo mais, mas que na verdade, poderia estar muito longe da realidade, já que ele tentava fazer ali uma comparação com aquilo que ele via no mundo físico e sem sequer entender exatamente o que acontecia no plano espiritual. Então ele colocava exatamente essa dúvida, porque muitos espíritos desencarnam e acreditam que sim, eu morri. Mas a gente se pergunta, o que é a morte exatamente? Ela pode ter duas interpretações. Para aquele que é materialista, aquele que cultua, por exemplo, a crença no ateísmo, na ideia do niilismo, lembra que ateísmo significa a não existência de Deus. O niilismo significa acreditar no nada. Então, muitas vezes aquele que não acredita, que acredita nesse nada, entende a morte como o fim de tudo, como o simples término da consciência, o simples término dele mesmo. Então tudo se apaga. Agora, para aqueles que acreditam em algo, e todas as religiões trazem essa mesma ideia, de que existe algo além da morte do corpo físico, embora cada religião, cada escola religiosa traga ali a sua interpretação do plano espiritual, tanto assim que nós temos todas essas divergências religiosas devido exatamente às mesmas divergências de crenças, de dogmas. Muçulmanos, judeus, católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, budistas, shintoístas, enfim, hinduístas e tantas outras crenças, cada uma trazendo uma interpretação com relação aos deuses, com relação ao espírito, à alma, ao seu destino, cada uma fazendo uma interpretação diferente. Então, quando o indivíduo morre, entre aspas, bom dia, Didima, quando ele morre, entre aspas, ele acredita que
ele morreu e que a sua condição de espírito é exatamente a sua realidade de morto. Para o ateu, a morte significa o nada. Para aquele que é espiritualista, acredita que a morte é uma nova forma de viver. Ele está vivendo morto. Parece um paradoxo. Ele vive morto. Mas aí então o que Camilo coloca para nós como observação é exatamente que aquela ideia de morte que ele tinha, em que ele ficaria condenado a um estado eternamente, não está acontecendo. Ele começa a ver uma visão diferente, uma dinâmica diferente do mundo espiritual, que ele está se vendo muito mais vivo como morto. Então essa é exatamente a ideia que se tem. Ele chega no plano espiritual esperando uma forma de morte e acaba encontrando uma forma diferente de vida. Essa concepção que a doutrina espírita mostra para nós traz exatamente essa visão diferente da própria morte que nós temos aqui do mundo físico. Quando a pessoa diz assim, olha, ele morreu. E aí nós não temos aquela ideia que fala assim, não, ele não morreu. Ele apenas vive num plano diferente. Porque as pessoas pensam assim, olha, você morreu. E você morrendo, você vai para alguma coisa completamente diferente da vida. E agora não. Quando nós começamos a ter contato com tantos e tantos depoimentos que os espíritos trazem para nós da sua forma de vida no plano espiritual, exatamente, Júnior, esse descanso em paz do corpo, imagina que ele também está descansando em paz no mundo espiritual. Mas aqui essa dúvida que Camilo coloca, vocês perceberam a profundidade filosófica que essa colocação traz para nós? Porque nós começamos a questionar exatamente isso. O que é vida? O que é morte? O que é vida no mundo físico? O que é vida no mundo espiritual? O que é morte no mundo espiritual? O que é morte aqui no mundo físico? Nós poderíamos colocar isso numa mesa de debates, chamando pessoas de tudo quanto é tipo de filosofia diferente, para debater sobre esse tema, e nós teríamos ali ideias extremamente interessantes. Por isso ele se questiona. Isso seria morte? Seria vida? Foi, portanto, derramando aflitivo pranto, que em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções de Carlos e Rosendo, bradei excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter. Mas afinal, onde me encontro eu? Que aconteceu? Estarei sonhando? Morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Atendemos o cirurgião hindu, sem se deter na melindrosa atuação. Fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão, escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, não morreste. Não morrerás jamais. Porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, com letra maiúscula, a vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa e que traz a qualidade sublime de ser imortal. Enquanto o outro, o de carne, que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência dos proscênios da terra, já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é deste outro que aqui está. Acalma-te, porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo. Trouxeram-me em maca rumo da enfermaria. Meu estado requeria repouso. Serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Deram-me a beber água cristalina e balsamizante, pois eu tinha sede. Em redor, o silêncio e a inquietação,
envolvidos em ondas de reconforto e beneficência, convidavam ao recolhimento. Obedecendo a caridosa sugestão de Rosendo, procurei adormecer, enquanto o desapontamento, trazido pela inapelável realidade, fazia ecoar suas decisivas expressões em minha mente atormentada. E ele pensava: a vida não residia no corpo físico terreno que destruíste, mas sim neste que vês e sente no momento, o qual traz a realidade sublime de ser imortal. Então essa aqui, a última passagem que foi colocado para nós. A descrição diz que não, Tico-Teco, diz que era a realidade que ele estava vivendo. Capítulo 4. Jerônimo de Araújo Silveira e família. Vamos então aqui continuando. Lográvamos notícia de nossas famílias e tão pouco dos amigos. Excruciantes saudades, como ácido corrosivo, que nos entorpecesse as potências afetivas, lançavam sobre nossos corações infelizes o decepcionante amargor de 1000 incertezas angustiosas. Muitas vezes, Joel e Roberto surpreendiam-nos, chorando as ocultas, suspirando por nomes queridos que jamais ouvimos pronunciar. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, asseverando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos a suavizar a situação própria, o que necessariamente resolveria os problemas mais prementes. Aqui ele coloca uma coisa interessante, foi que a gente conversou no nosso encontro anterior, de perceber aquele grupo de espíritos que estavam sempre ali, enviando aquelas palavras de otimismo, tentando manter a ordem psíquica daquelas pessoas que estavam internadas, diferente daquilo que nós vimos no início desse capítulo anterior, onde eles começavam a conversar sobre as próprias desgraças e de repente começou a fazer com que um assimilasse o pensamento do outro, potencializando aquele sofrimento que já existia. Então, foram chamados ali a atenção para que mantivessem o silêncio, embora tivessem ali aquelas observações no ambiente onde eles se encontravam, e depois também outros indivíduos ficavam então vigilantes para que mantivessem a ordem, enquanto outros faziam esse trabalho terapêutico para elevar o moral de todos aqueles que estavam internados, que foi aquele que nós conversamos, que acontece hoje nos hospitais terrenos, esses grupos de pessoas que visitam os pacientes fazendo esse trabalho de motivação, de mudança de pensamento também. Então aqui a mesma coisa, carinhosamente, caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, asseverando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos a suavizar a situação própria, o que necessariamente resolveria os problemas mais prementes. No entanto, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidades futuras, quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviessem dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes, além dos que, mesmo nas moradas espirituais, nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso. Desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente verdadeiramente guindada a expressões superiores, eram-nos eles transmitidos por meio assaz curioso e muito eficiente, o qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual, mas que posteriormente compreendemos tratar de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do plano astral intermediário. Aqui ele vai falar sobre a forma como eles recebiam esses pensamentos, que eram transmitidos através da prece, através de pensamentos de pessoas encarnadas ou desencarnadas, mas como foi visto aqui, eram feitas seleções de pensamentos irradiados pela mente verdadeiramente guindada a expressões superiores. Agora nós podemos fazer uma comparação, para aproveitar essa citação aqui, que é exatamente fazer com que eles recebessem essas vibrações que chegavam dos dois planos, tanto o plano físico como o plano espiritual, em dimensões diferentes,
Mas é interessante a gente perceber também que muitas vezes pensamentos negativos acabam atingindo as pessoas. Aqueles que desencarnam, por exemplo, em situações absolutamente negativas, que tiveram vivências negativas, criando inimigos, né, criando situações dolorosas para uma pessoa, para uma coletividade, para uma sociedade inteira, dá para a gente imaginar as vibrações que acabam impactando nessas pessoas, nesses espíritos, vindo com essa qualidade negativa. Então, pensamentos positivos, pensamentos negativos, com endereço já apontado, que no caso são essas pessoas, essas mensagens, esses pensamentos chegam até eles, caso eles não tenham esse tipo de proteção. Aqui nós vimos então, eles estavam restritos a essa instituição, e ali então, apesar de muitas vezes eles continuarem sentindo, né, essas vibrações que vinham do mundo físico, negativas, eles sentiam, mas de uma forma mais sutil. Enquanto que esses pensamentos positivos eram colocados, né, eram apresentados a eles de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais ostensiva, porque isso fazia parte do tratamento. Então havia para eles uma proteção dessas vibrações negativas. Imaginar, por exemplo, um indivíduo que cometeu suicídio, muitas vezes uma família inconformada, pessoas que eram próximas, que ficaram inconformadas, que não aceitavam, ficavam então mandando aquelas críticas, aqueles apontamentos, aquelas condenações. E isso acabava atingindo o espírito. Provavelmente naquela condição de perturbação que eles viviam, certamente esses pensamentos acabavam vibrando negativamente sobre eles. Então nós saímos também dos suicidas e vamos para pessoas comuns, como por exemplo, criminosos que desencarnaram aqui no mundo físico, de uma condição negativa aqui no mundo físico, políticos, empresários, corruptos, pessoas de toda a ordem. Imaginar, por exemplo, né, tem uma citação que é mencionada, ou que é atribuída ao Chico Xavier, que falaram, por exemplo, sobre a condição de Adolf Hitler, que ele não se encontrava aqui no planeta Terra, porque a sua condição era tão negativa que ele foi colocado num ambiente separado. Primeiro, para protegê-lo de todo o pensamento que era emanado aqui do planeta em direção a ele, para que ele pudesse iniciar o seu restabelecimento. E segundo, porque sua própria condição de perturbação estaria também prejudicando as vibrações do nosso planeta. Então era algo assim, foi atribuído a ele. Como eu falo para vocês, são citações que vão sendo lançadas, que a gente não tem como confirmar, mas que a gente começa a perceber uma lógica. A mesma coisa acontece, por exemplo, de artistas, pessoas muito famosas que eram queridas, que embora recebam pensamentos positivos, também recebem pensamentos de muita dor, muito sofrimento, de pessoas que lamentam a sua perda, né? Então podemos imaginar, por exemplo, uma personalidade como Ayrton Senna, Michael Jackson. Não estou falando de pessoas nobres como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, de pessoas comuns. Então esses espíritos também acabam ficando, de certa forma, isolados, exatamente para que possam se restabelecer, porque do contrário, serão prejudicados com o pensamento de pessoas aqui do mundo físico, mesmo que não tenham intenção de provocar esse prejuízo. Mas é algo que acontece tão natural e é potencializado pelo pensamento coletivo que acaba atingindo o espírito de uma forma negativa. Então nós vemos muita lógica nisso, tanto do positivo como negativo. O pensamento chega ao seu destino. E nesse caso, então, que nós vimos aqui, nesse hospital, nós temos ali, então, os pensamentos que são selecionados, eles são protegidos, né, por esse campo magnético que existe em torno dessa instituição, que evita que espíritos sintam, pelo menos de uma forma mais contundente, aqueles pensamentos negativos que eram emanados aqui do planeta, né, ou também, até mesmo do mundo espiritual. Somente filtrando, então, aquilo que era positivo. Continuando, então daí a gente começa a ver também a importância da prece, que muitas vezes o espírito não consegue compreender o que está sendo dito, mas ele sente a qualidade do pensamento. E é então quando os espíritos falam que é um bálsamo que o espírito sente no momento em que ele recebe uma prece, depois que ele desencarnou, trata-se exatamente dessa ideia.
O Braz lembrou aqui, o pai de Patrícia orou para a espiritualidade fizesse com que ela ficasse dormindo por um tempo no além, né, e foi atendido. O que é um procedimento bastante normal, né, Braz? A gente vê muito isso. Os espíritos que desencarnam acabam adormecendo por uma influência magnética desses atendentes, desses colaboradores, para que façam um trabalho duplo, para que o espírito facilite a sua desencarnação, já que o espírito também sofre quando desencarna, e para que ele não sinta essas vibrações dolorosas nesse período imediato da desencarnação, vindo das pessoas mais próximas, né? Então, temos ali esses dois efeitos, né? Mas para isso, a gente lembra, o espírito tem que ter merecimento. Porque do contrário ele não apenas sente essas vibrações, mas nós já vimos casos, por exemplo, que o espírito fica assistindo os próprios, os eventos, né, que se seguem da sua desencarnação, né, como o tratamento num hospital, num necrotério, o velório, o seu sepultamento, os dias que se seguem, ele fica ali ao lado, preso meio que como uma corrente magnética. Algumas vezes ele próprio se prende ao corpo físico e outras vezes ele é mantido naquela condição para que possa ver aquilo tudo, colher os frutos daquilo que ele plantou, e muitas vezes frutos bastante amargos. Né? Então temos ali esse procedimento do plano espiritual que traz para nós uma proteção. Coisa, por exemplo, diferente do que a gente viu do espírito Patrícia, diferente do espírito André Luiz. André Luiz não apenas ficou ali atento, acordado a tudo aquilo que acontecia com ele depois do plano espiritual, como ficou durante aquele período de quase 8 anos nessa condição. Né? Sim, assiste tudo, né, Braz? As fofocas, os comentários. Quem fala sobre isso, é um livro que eu também quero estudar com vocês, é o Frederico Figner, o irmão Jacó. Ele ficou acordado ali, atento àquilo que acontecia, não porque ele estava sendo punido, mas era porque ele deveria trazer para nós o relato daquilo que ele via. Então ele estava ali para nós como missionário, no livro Voltei, né? Ele estava como missionário, então ele comentava exatamente isso, que durante o velório ele via as rodinhas se formando, alguns comentários positivos, a maioria comentários negativos, e ele sentia essa vibração, e depois ele trouxe um relato para nós. E depois, passando por esse processo da sua desencarnação, ele estava ali sendo recebido simplesmente por Dr. Bezerra de Menezes. Era um espírito ali que tinha merecimento para ter esse acolhimento no plano espiritual, mas que tinha como missão trazer para nós essas instruções. Se fosse um espírito comum, certamente ele não teria condições de trazer para nós os detalhes, né, devido ao seu estado completamente desorientado. No caso do Jacó, ele estava ali atento, era um trabalhador espírita, um espírito digno, tinha ali lucidez para trazer para nós esses ensinamentos. O Arnaldo lembrou ali, né, além da falta de méritos, da necessidade de aprendizado. Sim, fica ali para poder, como eu falei para vocês, ele vai colher os frutos, para poder ver assim, olha quem você era exatamente e olha o que você está colhendo. Né? O Braz lembrou, né, que eu ficar atento no meu velório, né, depois eu vou puxar o pé dos fofoqueiros. Fica ligado, Braz. Bastante coisa para contar. Não, pois é, Tic Teco, como eu comentei com vocês, né, nós temos ali, então, não apenas as personalidades que são queridas numa sociedade, mas nós temos políticos que são queridos também, mas nós temos também aqueles políticos que têm ali uma carga negativa muito grande. Dependendo do merecimento que o espírito tem, ele vai ficar ali sofrendo as consequências disso. Então, infelizmente, pelo menos essa geração que a gente está vendo aqui agora, a gente deduz por aquilo que a gente estuda, né? Eu, pelo menos, trago no meu coração o desejo de que eles não sofram isso, porque não tem por que desejar o sofrimento dessas pessoas. Mas a gente pode imaginar, sim, o que eles vão vivenciar de acordo com aquilo que eles estão colhendo, que eles estão plantando aqui agora, né, durante esse período. Então, essa geração de personalidades públicas que nós estamos vivendo agora, infelizmente, é algo bastante negativo. Poderíamos deduzir, né, o Júnior, família Kennedy, temos ali tantos grupos, né, na história da humanidade, que a gente poderia colocar cada um ali no seu, né, na sua situação ali, né. Então, sempre temos esses grandes nomes, né, como também nomes lamentáveis que estão lá, né. André colocou, né, vamos ter que continuar rezando muito, né, agora e depois de partirem, né, vai ter muita coisa para a gente poder, muito trabalho para a gente fazer, pelo menos para aqueles corações de boa vontade, né, André? Vamos lá.
Falava então dessas vibrações, né? Depois ele diz ainda: existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas, que, acumulando potencialidade inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava em região espelhenta, que lhe era parte integrante, quaisquer imagens e sons que benévola e carinhosamente nos fossem dirigidos. Quando um coração generoso pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pela imensidão do espaço ao Pai Altíssimo, invocando mercês para nossas almas enoitadas pelos dissabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina que, traduzindo o balbucio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que às vezes, sobremodo, nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguiríamos com afeição e desvelo se apresentassem frequentemente ao espelho magnético, enquanto outras que nossos corações obtiveram as máximas solicitudes, raramente mitigavam as asperezas da nossa íntima situação com as blandícias santificantes da prece. Poderíamos assim saber de quanto pensassem a nosso respeito, das súplicas dirigidas às divinas potestades, de todo o bem que nos pudessem desejar ou a nosso favor praticar. Aqui é interessante isso, né? Então, falava exatamente dessa transmissão que mostrava quem era e que tipo de vibração era transmitida para essas pessoas, para esses espíritos, né? Então, dá para a gente poder perceber como é acolhedor para o espírito ver tudo isso, mas ao mesmo tempo também nós vemos muita dor. Quando os espíritos, por exemplo, né, nós veremos ali nas obras de André Luiz, alguns espíritos que foram então, que receberam permissões para trazerem psicografias para os seus entes queridos. E essas permissões não eram simplesmente porque era um contato carinhoso, era porque havia necessidade do espírito se comunicar para acalmar a família que estava num estado de sofrimento muito grande. As vibrações mentais que eram emitidas pela família eram de tal forma dolorosas que acabavam atrapalhando a recuperação do espírito. Então eles eram levados muitas vezes numa condição até de dificuldades, né, porque o espírito não estava bem restabelecido ainda. Então ele era conduzido por outros grupos para que ele se manifestasse para acalmar essa família. Então nós vemos como essa conexão mental que existe entre os dois planos é uma comunicação poderosa. E nesse caso, para essa finalidade de restabelecimento e tudo mais, esses espíritos ficavam surpreendidos por receberem mensagens e pensamentos de pessoas com quem eles não tinham tanta afinidade, ou até mesmo eram pessoas desconhecidas, e ao mesmo tempo daquelas pessoas por quem eles tinham algum tipo de estima, eles eram completamente esquecidos. Ou pelo menos não recebiam ali a atenção que eles esperavam receber. Então temos esse tipo de comunicação. Deixa eu ver aqui. Fatival perguntou, né, quando estamos aqui reunidos e nos atendo ao contato com os seus espíritos, eles recebem essas nossas experiências? Sempre tive muita dificuldade com o suicídio. Deixa eu entender sua pergunta de novo, Fatival. Deixa eu ver aqui que o Arnaldo colocou como resposta. Tem um grupo de estudos do Livro dos Espíritos que após os estudos fazemos vibração para suicidas, né? Temos notícias de que dezenas já foram atendidos nesses 4 anos de trabalho, né? Então, o que nós vemos assim, o que vai fazer a diferença nesse tipo de comentário que é feito é exatamente a intenção com que se é feita. Se essas experiências que são apresentadas para nós são experiências instrutivas e nós aprendemos com ela, nós naturalmente criamos esse campo vibratório positivo, favorável,
E naturalmente, né, como eu sempre comento com vocês, né, durante as nossas preces, sempre agradecemos todos os espíritos, né, que participaram de alguma forma da estruturação do trabalho, que trouxeram suas experiências. Isso é fundamental para que nós possamos fechar ali o nosso estudo, né, com esse sentimento de gratidão. Agora, muitas vezes nós vemos assim pessoas que se juntam simplesmente para fazerem comentários críticos sobre situações. Esses pensamentos negativos são criados, né, dentro dessa coletividade e depois também transmitidos ao mundo espiritual. Então, na verdade, tudo aquilo que é feito, pelo menos para nós que temos esse propósito, né, de aprendizado, de crescimento espiritual, de melhor compreensão, a gente sempre tem que estar com o pensamento imbuído desse propósito, para transmitir, a partir daquilo que nós produzimos mentalmente, né, algo positivo, favorável, que seja instrutivo para nós, que seja também instrutivo para os espíritos que nos acompanham, e que nós permitamos, principalmente, que os espíritos que nos orientam no trabalho consigam transmitir as suas ideias para que nós as assimilemos. Se nós utilizarmos a ideia, né, o encontro, apenas por uma questão crítica, uma situação paralela para a gente poder conversar. Vamos supor que nós vamos criar aqui agora um debate teológico, né? O esforço, né, Tic-Teco? O debate teológico. Então a gente vai falar sobre religiões. E de repente, no meio dessas religiões, a gente começa então a fazer críticas. Porque essa é melhor, porque essa é pior, porque aquela tem aquele representante, porque aquela tem aquela instituição, porque o outro fez isso. Aquilo que é falar das escolas, que tem o propósito de elevar o homem, o pensamento do homem a Deus, e nós transformamos isso numa sessão de críticas e ataques, nós acabamos criando um evento negativo que acaba dificultando cada vez mais o acesso dos espíritos para nos ajudarem nessas instruções e, ao mesmo tempo, abrindo o acesso para aqueles que estão alimentando esse tipo de crítica. Então, enquanto nós estamos aqui estudando, o nosso propósito é dos mais nobres de compreender exatamente aquilo que acontece no plano espiritual. Principalmente para esses espíritos nessas condições, o nosso propósito, a nossa ideia é exatamente devolver aquilo que nós recebemos de positivo. Recebemos a instrução, devolvemos a intenção do aprendizado. Apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, o nosso propósito acaba sendo esse. Então, como é colocado, né, quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus, como ele mesmo disse nos Evangelhos, lá ele estará. Se nós nos reunirmos apenas para tecer críticas e comentários, não tem motivo para ter ali uma luz brilhando a nossa mente, né? Nós que criamos essa situação. Deixa eu ver aqui, a Fátima colocou, né, quando o amigo se suicidou, né, fiquei tão chocada que minha coluna travou, né, não podia me mexer. É natural que fiquemos afetados, né, por essas situações que são tão impactantes, tão dolorosas, né. Tic-Tac colocou, né, sempre que se fala no que é certo ou errado, há uma dose de crítica, né. Eu acho que é importante a gente manter sempre a possibilidade, né, do aprendizado, né. Se nós temos a intransigência sempre vai gerar um embate, uma oposição negativa. E isso a gente vê acontecer com muita frequência. Nós vemos instituições rompendo-se, né, devido a essa falta de entendimento. Vamos lá, pessoal. Só para a gente acelerar mais um pouquinho aqui, para a gente continuar então. Vimos aqui então esse aparelho, né, que foi colocado. Infelizmente, para nós, porém, tal acontecimento que tanto amenizaria as agruras da solidão em que vivíamos, que seria como refrigerante sereno sobre as escaldantes saudades que nos combaliam a mente e o coração, era raríssimo na quase totalidade do hospital referência às afeições deixadas na terra, pois que o genial aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que, pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece, se pudessem harmonizar as ondas magnéticas transmissoras capazes de romper as dificuldades naturais e chegarem às mansões excelsas,
onde é a prece acolhida entre os fulgores e bênçãos. Porém, a verificar-se tão generoso fato, não facultaria a possibilidade de noticiário circunstanciado em torno da individualidade que o praticasse, tal como desejaria a nossa ansiedade. Daí as angústias excessivamente amargosas, a desoladora saudade por nos sentirmos esquecidos, privados de quaisquer informes. O que ele coloca para nós é que eles não recebiam notícias dos entes queridos. Eles recebiam apenas as vibrações que eram enviadas através da prece. Eles não sabiam como as pessoas estavam, qual era a condição de vida que eles levavam depois daquele ato, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam pensando. Era tudo apenas as vibrações mais elevadas, porque do contrário seria essa perturbação. Levando, para aquilo que André Luiz vivenciou, eu comento André Luiz porque é uma história mais conhecida, mais próxima de nós, ele falava exatamente naquele momento em que ele foi visitar sua casa. E chegando lá, encontrando o lar modificado e a esposa já em outro casamento, ele se sentiu completamente desequilibrado. O ciúme, aquela ideia do orgulho ferido, do esquecimento e tudo mais, trouxe para ele um grande prejuízo. Então daí nós vemos o efeito nesses espíritos. Por isso, sem notícias. Apenas as vibrações que era o que interessava. Só que em contrapartida eles acabavam sofrendo então essa angústia por não terem notícias. Mas não era o momento ainda. Eles não estavam prontos para se depararem com essa realidade que acontecia. Não obstante, os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além, de outras zonas astrais, como de outras localidades de nossa própria colônia. Chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria para nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericórdia do Divino Mestre. Aqui ele fala sobre os grupos de oração, que existiam e existem tanto no mesmo plano em que eles se encontravam, na mesma faixa vibratória, como em faixas mais elevadas. Como aqui também no mundo físico nós temos grupos de orações, aqui no Pautal que nós temos, em centros espíritas nós temos grupos dedicados a preces para espíritos de várias categorias, de várias condições. Então essas preces eram percebidas por esses espíritos. Mesmo que fossem desconhecidos, eles eram pensados pela sua condição, algumas vezes os nomes eram citados, como é o caso que nós vimos de trabalhos de Divaldo Franco, de Chico Xavier, de Dona Ivone, que colhiam nomes de pessoas que desencarnavam em condições difíceis e aí então eram levados à prece. Eram pessoas desconhecidas, mas cujos nomes eram lembrados. Porque de alguma forma, está num livro de prece de um centro espírita, foi colhido de um jornal. No nosso trabalho, por exemplo, aqui no espiritismo.net, nós temos a equipe Espiritismo Net e Vibração, que as pessoas enviam solicitações de preces através do nosso site, lá nas preces online. Esses formulários são colhidos pela nossa equipe e depois então feitas vibrações em nome deles. Esse tipo de trabalho acaba sendo sentido no plano espiritual. Vou ler mais uma vez só para a gente reforçar essa ideia. Daí a importância de quem trabalha num centro espírita, de ter ali aquele livro de prece, quando aparece aquele nomezinho, que aparece simplesmente uma citação de uma pessoa anônima, essas preces serão dirigidas a ela e elas serão sentidas. Diz assim, não obstante, os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além, de outras zonas astrais como de outras localidades de nossa própria colônia. Chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria para nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. Da Terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos,
tais como os antigos iniciados no segredo dos santuários, e respeitosos, obedecendo os impulsos fraternos por amor ao Cristo divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente através de correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas, cruciadas e esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança. Porém, não era só. Caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito nos desvaneciam. Assim fizemos boas relações de amizade com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós, os quais não desdenhavam honrar-nos com sua estima. Tais amizades, tão suaves afeições seriam duradouras, porque fundamentadas nos desinteressados, nos elevados princípios da fraternidade cristã. Só muito mais tarde nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo. Aqui é importante, né? Então, as pessoas, né, os familiares, amigos que haviam desencarnado antes deles, não os visitavam. Eles eram mantidos nessa reclusão até passar esse período probatório, esse período inicial, em que eles viveriam essas experiências de tratamento, de reequilíbrio, dentre outros, né? Então, enquanto tudo isso acontecia nessa fase inicial, essa fase mais crítica, eles eram privados de visitações de pessoas próximas, porque isso faria com que eles relembrassem de experiências terrenas, não recebiam notícias da Terra, dos seus entes, das situações que eles tinham. Muitas vezes pessoas que cometiam suicídio, pensando, por exemplo, no patrimônio que deixaram, nos familiares. Aqueles, por exemplo, que nós tivemos um dos casos ali que Camilo citou, daquele que cometeu suicídio porque não era correspondido pela mulher amada, não tinha notícia de ninguém, era somente naquele lugar. A gente vê como isso é importante, né? Você trabalhar a mente do indivíduo, distanciando-o de tudo aquilo que dizia respeito à sua vida no mundo físico e que, claro, as experiências do mundo físico foram que levaram ele ao suicídio. Consequentemente, se ele voltasse a ter influências daquelas ideias, o mesmo sofrimento seria apontado de novo. Então ele diz de novo: só muito mais tarde nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicida está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais. Vive em plano expiatório penoso, onde não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores, enquanto que ele próprio, dado o seu estado precário, vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos. Entre aspas. E serás atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairás, enquanto não pagares até o último ceitil, avisou prudentemente o celeste instrutor desde muitos séculos. Dois acontecimentos de profunda significação para o nosso desenvolvimento, de nossas forças no ajustamento ao plano espiritual, verificaram-se logo nos primeiros dias que se seguiram a nossa admissão ao magno Instituto Astral. Dedicaremos o presente capítulo ao mais sensacional, reservando para o seguinte a exposição do segundo, não menos importante, por decisivo na lição que então nos ofertou. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui, né, aproveitando aqui exatamente essa deixa que o texto apresentou para nós. Então ele vai começar a descrever para nós aqui dois eventos de extrema importância para o desenvolvimento deles no plano espiritual.
Na próxima quarta-feira a gente vai então chegar aqui no primeiro, né, que é um evento inclusive bastante grande, colocou que nesse capítulo então vai ser reservado só para ele, e é um capítulo grande esse daqui. Então nós vamos acompanhar toda essa situação e depois no próximo pegaremos o segundo evento, né, que pela ordem que ele colocou para nós aqui, esse primeiro aqui foi o mais relevante nesse momento. Deixa eu ver aqui. Tá, fechando por aqui então, pessoal. Nós paramos aqui então na página número 52. E depois então continuaremos na nossa próxima quarta-feira, né? Lembrando que amanhã nós iniciaremos lá no nosso livro O Céu e o Inferno o capítulo dos criminosos arrependidos, um capítulo muito interessante também, bastante instrutivo para nós. Nós terminamos dos suicidas no nosso encontro anterior, né? Vimos ali casos de vários suicidas também, que foi complementar, né, inclusive, ao estudo que nós fizemos aqui, estudando Memórias de um Suicida e vários casos de suicídio. Vimos ali que várias são as motivações, consequentemente várias são as condições dos espíritos no plano espiritual, embora tenham cometido um ato da mesma natureza, né, mas com motivações diferentes e consequências diferentes. Então nós finalizamos e agora nós vamos para os criminosos arrependidos. Veremos ali casos muito curiosos em que Kardec vai entrevistar espíritos que foram executados por terem cometido crimes capitais, né, como latrocínios, assassinatos, e